Josué, capítulo 6. E os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem, e ninguém podia entrar ou sair da cidade. E o Senhor Deus disse a Josué: Olhe, Josué, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Então agora você e os soldados israelitas marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. E na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, e cada um deles levando uma corneta de chifre de carneiro. E no 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e então os sacerdotes tocarão a corneta. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade cairá, e então cada um avançará diretamente para a cidade. Então Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a Arca da Aliança, e na frente dela fiquem 7 sacerdotes, cada um levando a sua corneta. E também disse ao povo: Comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. E então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da Arca da Aliança e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que carregavam a arca, e um grupo de guardas seguiam a arca, e durante todo esse tempo as cornetas tocavam. E Josué havia dado ordem ao povo para que eles não gritassem até que ele ordenasse. Então Josué mandou e ordenou que os sacerdotes dessem uma volta em torno de toda a cidade, carregando a Arca da Aliança, e depois voltassem ao acampamento e passassem a noite lá. E no dia seguinte Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguiam a arca, e as cornetas não paravam de tocar. E no 2º dia marcharam de volta em volta da cidade e voltaram ao acampamento, e fizeram isso por 6 dias mais. E no 7º dia levantaram de madrugada e deram 7 voltas ao redor da cidade. E foi só nesse dia que eles deram 7 voltas ao redor da cidade de Jericó. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar a corneta, Josué disse ao povo: Ó povo, entrem agora. O Senhor Deus está entregando a cidade de Jericó a vocês. A cidade inteira deve ser destruída junto com tudo que nela contém, como oferta para Deus, e somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que deve ser destruído. E se vocês ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de ouro, prata,
bronze e ferro, estes serão separados para o Senhor e deverão ser colocados juntos ao seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas, e logo que o povo ouviu este som, gritaram com todas as suas forças, e as muralhas caíram. Então todos subiram e entraram na cidade, e a tomaram, e mataram todos com as suas espadas, todos os homens e mulheres, crianças e velhos, e também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. E depois Josué disse aos 2 homens que tinham servido como espiões: vocês 2 entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam ela e a família dela para fora, assim como vocês prometeram. Então os 2 foram e fizeram sair Raabe, a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos, e também o resto de sua família. Eles tiraram todas as pessoas da casa e os colocaram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que nela havia, menos os objetos de ouro, de prata, de bronze, de cobre e ferro, pois estes objetos foram colocados no tesouro da casa de Deus, o Senhor. E Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os 2 espiões que Josué havia mandado para Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. E nesta ocasião Josué amaldiçoou aquela cidade, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor, o nosso Deus. Quem colocar os alicerces dela perderá o seu filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o seu filho mais novo. E assim o Senhor Deus estava com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país.